Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Como está você? Espero que você esteja bem. Nós queremos, juntamente com você, estarmos estudando mais um livro da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada possui 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E nós estamos transmitindo, através do nosso canal no YouTube, informações básicas, prévias, de cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para que quando você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, for ler, for estudar qualquer um dos livros da Bíblia Sagrada, você possa se contextualizar, você possa compreender melhor o texto que você estará fazendo leitura ou estudo. Hoje nós queremos falar um pouco acerca do livro do profeta Sofonias, né? Mais um dos livros da última seção de livros do Antigo Testamento, a saber, a seção chamada Os Profetas Menores. Então eu te convido a me acompanhar na leitura do nosso material teológico e também estaremos tecendo comentários para que você possa então, eu e você possamos compreender melhor as informações sobre o livro do profeta Sofonias. Amém? Então vamos lá. O propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Sofonias: despertar o povo de Judá quanto à sua complacência e exortá-lo a retornarem para Deus. Então perceba aqui, né, já de antemão, nós vimos aqui no propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Sofonias, que Sofonias ele profetizou para o povo de Judá, ou seja, o povo do Reino do Sul. Eles estavam complacentes concernente à sua fé, e então o profeta, Deus através do profeta conclama, né, o seu povo a retornar novamente para o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém? Autor, o próprio Sofonias, certo? Destinatário, tá? Para quem foi escrito o livro: Judá, o Reino do Sul e todas as nações, né? Para todos os servos e servas de Deus espalhados por todas as nações da terra. Data de inscrição do livro, provavelmente no final do ministério de Sofonias, aproximadamente entre os anos 640 e 621 a.C. Então, mais um livro pré-exílio, certo? Foi escrito, Sofonias exerceu seu ministério antes que o Reino do Sul, Judá, viesse a cair diante da Babilônia, tá? Então, provavelmente o livro foi escrito entre 640 a 621 a.C., quando foram iniciadas as grandes reformas do rei Josias. Tá? Foi nesse contexto, né, onde governava o rei Josias, onde o livro do profeta Sofonias foi escrito, certo? Panorama, ou seja, o contexto histórico, né? O rei Josias de Judá tentava reverter as tendências ímpias estabelecidas pelos dois reis anteriores, ou seja, Manassés e Amon. Tá? Ele pôde entender sua influência porque não havia uma potência que dominasse o mundo naquela ocasião. A Síria enfrentava um rápido declínio. Tá? A profecia de Sofonias possivelmente foi o fator motivador na reforma de Josias. Este profeta era contemporâneo do profeta Jeremias, certo? Então, nós percebemos aqui, né, meus irmãos, que os reis que governaram antes do rei Josias, a saber, o rei Manassés e Amon, eles levaram então o povo do Reino do Sul, Judá, a ser complacente, ou seja, a esfriar na fé, a não levar mais com reverência, temor, com seriedade as coisas de Deus. Agora então, o profeta Sofonias começa a ministrar a palavra de Deus, certo? A ser uma voz profética em Judá,
E provavelmente, né, o rei Josias, inspirado pela profecia do profeta Sofonias, então ele começa a promover uma grande reforma, um grande avivamento em Judá, o reino do sul, né? Então, Sofonias, o profeta Sofonias, contemporâneo do rei Josias e também do profeta Jeremias, tá bom? Versículo-chave no livro do profeta Sofonias. Está no capítulo 2, versículo de número 3, que diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Olha que texto lindo, que versículo profundo, poderoso. O profeta aqui conclama que todos aqueles que buscassem o Senhor, certo? Aqueles que buscassem a justiça, a mansidão no Senhor, esses seriam guardados pelo Senhor, escondidos pelo Senhor no dia da sua ira, certo? No dia que Deus viesse a tratar com os ímpios. Tremendo, né? Que palavra que com certeza veio trazer refrigério àqueles que eram fiéis a Deus no período de Sofonias, naquele contexto histórico, porque nós sabemos que, por mais que muitas vezes no decorrer da história de Israel a impiedade foi grande, a rebeldia de Israel foi grande, mas sempre houveram homens e mulheres que não se curvaram diante de Baal, sempre houve um remanescente fiel. E eis aí a promessa para este remanescente fiel. Deus iria os guardar no dia da sua ira, no dia do tratar, né? Do acerto de contas, melhor dizendo, tá? Lugar-chave no livro do profeta Sofonias, Jerusalém, a capital do Reino do Sul, Judá. Agora vamos ao esboço, tá? Basicamente, o livro do profeta Sofonias é dividido em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, a temática é o dia do juízo. Repito, o dia do juízo. Tá? A segunda parte do livro, a segunda divisão do livro, vai do capítulo 3, versículo 9 até o versículo de número 20. E a temática é o dia de esperança. Repito, o dia de esperança. Tá? Vou ler aqui algo bem interessante, olha só. Sofonias advertiu o povo de Judá e disse-lhe que caso se recusasse a se arrepender, a nação inteira, inclusive a amada cidade de Jerusalém, seria destruída. Olha aí a advertência que Deus fez através da boca do profeta Sofonias ao povo de Judá. Deus conclamou o povo ao arrependimento. Caso contrário, Deus trataria com o povo, inclusive com a amada cidade, amada capital de Judá, saber, Jerusalém. O povo sabia que no final Deus o abençoaria, mas Sofonias deixou claro que primeiramente haveria juízo e, mediante o arrependimento, depois viria a bênção. Este julgamento não seria meramente o castigo pelo pecado, mas também um meio de purificar o povo. Interessante, né, meus irmãos, que uma das leis da física é que toda ação tem uma reação, certo? E em termos espirituais, esse princípio prevalece, né? Ou seja, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, o homem irá colher. Ou seja, toda atitude tem uma consequência, toda escolha tem uma consequência. E o povo escolheu se rebelar contra Deus, escolheu a prostituição espiritual, a idolatria, escolheu virar as costas para o seu Senhor, certo? Para o seu Criador, para o seu libertador, que uma vez o tirou com mão forte da escravidão no Egito através do seu servo Moisés, tá? Então haveria juízo, porque o pecado traz consequências. Porém, Deus promete, através da boca do profeta Sofonias, que
apesar das consequências serem certas, aquele que se arrependessem, então experimentaria das bênçãos do Senhor, experimentaria das misericórdias do Senhor, ou seja, eles teriam esperança, eles teriam uma segunda oportunidade, certo? Eles suportariam aquele momento, mas eles então chegaria o tempo, que eles seriam felizes novamente caso eles se arrependessem de seus pecados, tá? Agora aqui uma palavra, para mim e para você, igreja do século 21, lições que nós podemos entender e extrair do livro do profeta Sofonias. Olha só, embora vivamos em um mundo decaído e cercado pelo mal, podemos aguardar com esperança a vinda do reino de Deus. E devemos permitir que qualquer castigo que nos sobrevenha no presente sirva para nos purificar de nossas transgressões. Então, isso significa dizer que quando eu e você nós erramos, pecamos, as consequências vêm. Mas isso nós não devemos levar para o lado para nos indignarmos, nos revoltarmos e até mesmo, como alguns fazem, sair da presença do Senhor. Não, devemos entender que o juízo veio sobre nós porque nós somos merecedores desse juízo. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e as consequências são sérias, Elas são certas para os nossos erros, falhas, enfim, então as consequências vêm. Não temos como escapar disso, mas se nós compreendermos isso e entendermos o juízo de Deus como forma de nos purificar, certo? Ou seja, de moldar o nosso caráter, de nos aperfeiçoar para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, nós teremos, pode ter certeza, vidas mais abençoadas. Algo com certeza nós vamos aprender com todas as situações da vida, certo? É como diz a Bíblia Sagrada, maior será a glória da segunda casa do que a da primeira. À medida que eu e você, a gente vai amadurecendo, você pode perceber que nós nos tornamos mais íntimos de Deus e nós começamos a viver uma vida mais abençoada na presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. E uma das formas que Deus se utiliza para nos purificar, para nos aperfeiçoar, é as consequências das nossas falhas, dos nossos erros. Deus trata conosco, certo? E através disso, Deus, como um pai que corrige aquele que ama, ele nos aperfeiçoa, ele nos purifica. Que nós possamos entender esta verdade. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus abençoe você e os seus familiares de uma forma extraordinária no dia de hoje. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.